Olá, gente, tudo bem? Eu sou Leonardo Vasconcelos aqui do CEAF e hoje eu estou passando para compartilhar um experimento que veio de uma resposta que muitos de vocês deram, que é uma resposta à pergunta, na verdade. O CEAF rodou um formulário para fazer uma ambientação de inteligência artificial, saber o quanto as pessoas no Ministério Público do Acre conhecem de inteligência artificial, as dificuldades que sentem, as dúvidas que têm. E um ponto muito comum foi sobre qual é o melhor sistema para ser utilizado, sobre qual deve ser mais indicado na atividade jurídica. E, correlacionado a isso, nós também perguntamos quais são os sistemas que as pessoas já estão usando. As respostas das duas perguntas foram no sentido de que nós deveríamos investigar aqui o GPT, Gemini e o Claude da Anthropic, que são os três sistemas de IA comercial que estão mais sendo utilizados pelos servidores do Ministério Público. E a dúvida é essa: qual é mais eficiente? Qual é melhor? Eu fiz um teste que eu vou rodar com vocês aqui, os resultados, para tentar ver como esses três sistemas, na versão gratuita deles, se saem com a mesmíssima demanda, com o mesmo arquivo de referência e com o mesmo prompt, que é um prompt simples, não dá nem para chamar de prompt estruturado. E aí a gente vai ver então como eles se saíram. Cada um desses eu fiz aqui umas anotações que eu vou compartilhando com vocês e vou rodando aqui os resultados. Ao final, eu também fiz um teste rápido de pegar um prompt estruturado que eu fiz para apresentar a mesma demanda, só que dessa vez com prompt estruturado. Então, qual foi o teste? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse é o Cloud da Anthropic, né? Quem usa já conhece a interface dele. E aí o teste foi colocar a narrativa de fatos, como se fosse o cidadão com seus fatos do seu problema jurídico, como se fosse, não, é realmente isso. Ele é uma narrativa de fatos de quando eu era advogado, eu recuperei umas anotações de um cliente, retirei todas as informações pessoais, e aí a gente pode posteriormente conversar sobre isso, sobre como tomar essa precaução de retirada dessas informações. E aí eu coloquei esse prompt aqui. Faça uma análise jurídica desses fatos para embasar a construção de uma petição inicial. Pense detalhadamente antes de fazer a demanda. Só, nada além disso. Mas antes de nós vermos o resultado, o que eu quero relatar com vocês é o seguinte: a parte 1 do nosso experimento foi um compilado de relatos que eu juntei de usuários jurídicos, profissionais jurídicos que usam esses três sistemas de inteligência artificial. E também as minhas percepções eu coloquei lá e vou compartilhar com vocês. A segunda parte vai ser apresentando para vocês um pouco, né, não é muito aprofundadamente nisso, mas um pouco das ferramentas que cada um dessas IAs tem. E a terceira parte é analisar esse resultado da inteligência artificial aí. Então vamos para a primeira parte, no Cloud, iniciando um chat novo aqui. O Cloud é o seguinte: o que eu percebi dele que as pessoas têm falado muito, os profissionais jurídicos têm falado muito na internet. Ele exige um maior nível de interação para você alcançar um resultado final. Isso faz com que o seu fluxo de trabalho aumente muito, né? Para você alcançar o mesmo resultado, você precisa de mais tempo gasto interagindo com a inteligência artificial. Ele perde contexto, ele esquece as coisas sobre as quais a gente já conversou muito rapidamente. Então ele tem uma janela de contexto até curta, que na prática é isso que a gente sente, né? Ele costuma dar respostas superficiais e ignorar instruções. Isso são relatos de usuários na internet. E aí eu não cheguei a contestar e atestar isso aqui, mas ele também, as pessoas na internet relatam que ele apresenta muita instabilidade. Isso eu vi acontecer, isso eu posso confirmar para vocês. Dizem que ele é bom em geração de código, mas todas as IAs hoje são boas em geração de código. Na verdade, as inteligências artificiais estão sendo desenvolvidas para ter esse foco, geração de código. É programação, tá? Código de programador. É o principal foco da IA hoje em dia. Ele tem uma interface minimalista, isso agrada muitas pessoas, e dizem que ele tem uma eficiência na escrita para você fazer um rascunho direto ao ponto. E foi mais ou menos isso que ele apresentou mesmo, né? Já o Gemini, eu vou abrir ele aqui só para ilustrar, aqui uma conversa nova com o Gemini. Já o Gemini, ele coloca para a gente, nas minhas experiências e nos relatos,
que ele tem uma integração com o ecossistema Google. Isso é maravilhoso no Gemini. O Gemini você pode pedir para ele pesquisar coisas no YouTube, para ele verificar seu e-mail, para ele acessar seu Google Drive, encontrar arquivos, para ele gerar um arquivo de documento de texto, de documento de planilha de tipo Excel, né, do Google. Tudo isso ele faz magnificamente bem, ele é muito bom para isso. Ele é bom em pesquisa e triagem de documentos, verdade. Aqui embaixo você vê o Deep Research, serve muito bem para isso também. Ele tem a maior janela de contexto, ou seja, ele é que cabe muito mais informações dentro da mesma conversa. Muito mais arquivos, muito mais mensagens. Acho que, se eu não estou enganado, é o maior do mercado nesse sentido. O que é muito bom se você sabe que o seu trabalho vai demandar muitas mensagens, tá? Ele é mais versátil nos formatos de entrega, verdade. Sem sair aqui de dentro do sistema dele, você gera imagem, você gera vídeo. O GPT você tem que sair para ir para a Sora para gerar o vídeo lá dentro. Ele apresenta aqui uns vídeos do estilo aulas online. Ele faz também um resumo de áudio do anexo que você está colocando, tudo dentro do Gemini. Então ele te entrega vários formatos de arquivos, sabe? Isso é muito bom para ele. O que mais? Ele é mais completo nesse sentido de maior possibilidades de uso na versão gratuita. Os vídeos que ele entrega são bem melhores do que a do GPT, tá? É o melhor para utilizar PDFs. Desses três, ele é o que melhor utiliza PDFs, entende PDFs e, como eu já mencionei, entrega resumos de áudio. Agora, indo aqui para o GPT, eu vou alterar a janela para essa minha conta do GPT, que essa aqui é a conta gratuita que eu tenho. A outra é a conta na versão paga. Ele é o mais inteligente de todos esses modelos, mesmo na versão gratuita, tá? E até na versão paga, nos testes comparativos na internet, ele não está como o mais inteligente. É o segundo mais inteligente, às vezes terceiro. Mas na minha prática, na minha experiência, ele é o mais inteligente, sim. Ele é o que mais possui ferramentas voltadas para a escrita e faz uma análise mais precisa do seu caso, dos seus anexos. A função investigar, que algumas outras IAs são chamadas de Deep Research, ele é o melhor, ele que entrega o melhor resultado, mas o Gemini está muito próximo dele, então isso não seria um critério de uso entre um e outro. Para gerar imagens estáticas, não vídeos, imagens estáticas, ele é melhor e é o único dos três que te oferece, isso é importante, presta atenção, ele é o único dos três que te oferece um controle de privacidade. Esse controle de privacidade permite que você vá lá e proíba, né, desative a função do GPT da OpenAI utilizar os seus dados dos seus chats, das suas conversas, para fins de treinamento. Então isso aí é o que tem de mais importante no GPT, dado que a gente precisa ter precaução com a proteção de dados pessoais. Agora, partindo para a segunda parte, né, esses foram os relatos, um panorama geral de o que é melhor em cada um. E nas ferramentas de cada um deles? Eu vou voltar para o Claude. A gente vai sempre seguir essa sequência, iniciando Claude, Gemini e GPT. O Claude, ele tem uma ferramenta de estilos de escrita. Então aqui dentro do Claude, você vem aqui nas ferramentinhas, ó, usar estilo, e você escolhe se quer normal, um estilo de escrita para aprendizado, conciso, explicativo, formal, e ainda pode criar o seu estilo de escrita. Isso é legal, é interessante, realmente, é bom ele ter esse controle aqui, mas nada que um bom prompt, que o seu comando insira isso nele não resolva, então não é fundamental também ter isso. Se você souber como solicitar as coisas para a IA, não precisa disso aqui, tá? Ele tem conectores, deixa eu ver se é aqui que a gente busca os conectores. Tá aqui, conectores, só que só na versão paga. Eu acho que todos que têm conectores na versão paga. Aí aqui ele se associa a outros sistemas. Ele pode ir no Gmail. No Gemini não precisa de conectores. Ele naturalmente já faz isso. Mas esses conectores ele pode no Gmail, no Google Drive. Pode acessar outros sistemas que têm possibilidade de se conectar a ele. E aí ele consegue ter braços de atuação dentro de outros sistemas. Mas só na versão paga ele ativa isso aqui. Confesso que não é algo que eu uso muito, eu uso os conectores lá no GPT quando eu vou fazer uma função de investigação. O que mais além de conectores? Projetos. Quem está familiarizado com o GPT, você pode criar mini pastas para todos os chats daquilo que você está fazendo, ficar dentro daquela pasta, arquivos relacionados àquela sua atividade, projetos mesmo, lá no GPT. Aqui também tem,
Mas assim como no GPT, e por isso que eu não vou conseguir mostrar aqui para você, porque eu não assino o Cloud, mas assim como no GPT você só assina essa função de projetos, que aqui eles não chamam de projetos, na versão paga. Então você precisa ser assinante para ter acesso a isso. Pesquisa avançada, que é o Deep Research, é o investigado GPT. Aqui você só tem na versão paga. No Gemini e no GPT você já tem isso na versão gratuita. Então lá é um ponto positivo para eles. Instruções personalizadas. Você pode vir aqui, configurações. Quais preferências pessoais o Cloud deve considerar nas suas respostas? É muito simplesinho, mas já tem aqui um campo para você trabalhar com instruções personalizadas. Se você não sabe o que é exatamente, vale a pena fazer uma pesquisa para o nosso vídeo não ficar ainda mais longo do que ele já vai ser. Não vai ser um vídeo curto, tá? Mas aqui já tem também. Todas essas 3 IAs têm essa opção de instruções personalizadas. O Cloud não te dá controle de privacidade. Ele apenas te diz que não vai usar seus dados para fins de treinamento. Mas qual é a segurança que a gente tem nisso? Nenhuma, né? Ele pode dizer que não vai fazer e vai fazer. Então ele não tem uma chave que você ativa e desativa lá o controle para ele não usar os dados para treinamento. Nem o Cloud, e já antecipo que nem o Gemini também tem isso. Ele não baixa o resultado do que ele escrever, ele não baixa um arquivo de texto editável, enquanto tanto o GPT como o Gemini faz, só que o Gemini é ainda melhor nisso, como a gente vai ver. No Cloud, eu percebi que às vezes ele pesquisa na internet e escreve o que ele tem para escrever, mas ele não te diz as fontes. Às vezes te diz, às vezes não te diz. Então isso é importante para a gente que trabalha no Ministério Público, para fins de saber qual é a fonte, a garantia jurídica daquilo que a gente está escrevendo, né? Então não diria que é a IA mais indicada para isso. Ele não tem a função Canva, que é lousa também chamado, que é para o que ele escrever, você clica lá e edita a resposta dele, constrói junto com ele um texto. Ele não tem isso. A não ser que na versão paga tenha, mas eu também não vi isso na lista de funcionalidades da versão paga, tá? E ele tem artefatos. Aqui você pode vir, aqui artefatos. Tudo isso aqui são mini clouds, digamos assim, clouds específicos que os usuários de cloud desenvolveram. Um joguinho de explorador de floresta, cartões de memória para você produzir, editor de texto, simulador de escritório. Aqui eu diria que os artefatos do cloud não são tão desenvolvidos quanto os GPTs do ChatGPT, tá? Então essas são as funções do cloud. Indo para o Gemini. Aqui, o que é que o Gemini tem? O que ele tem o que os outros sistemas tiverem, que é mais ou menos parecido com os outros, às vezes eu vou até pular, tá? Mas se ele não tiver algo que os outros têm, eu vou dizer para você. Ele tem a função investigar, que é o Deep Research. Na versão gratuita, ele faz um relatório enorme. Na formatação da ABNT, dá entre 12 e 15 páginas, para você ter noção. Ele é muito preciso, muito bom mesmo. E ele já exporta esse relatório, ele leva um tempo para fazer, por isso que não vai dar para a gente fazer aqui, mas vale a pena uma capacitação nesse sentido, para usar a função de investigar de relatórios, Deep Research, das ferramentas de IA. E aí, o resultado dessa pesquisa profunda que ele faz, de mais de 10 páginas, o Gemini tem uma coisa muito legal, que você só clica no botão lá, ele já gera um Google Docs com aquilo, formatado, você pode formatar ainda mais, e já salva sozinho no seu Google Drive. Então ele tem essa comunicação com o ecossistema da Google, que é muito legal. Ele tem o modo estudo aqui, ó, ferramentas, aqui, aprendizagem orientada. O GPT ganhou isso também, aprendizagem orientada. Você aciona aqui e coloca para ele aqui. Deixa eu vir nesse teclado. Quero entender sobre princípios do processo penal. E aí ele vai se ajustar ao modo de comportamento dele para ele falar aqui, ó. Para começar, vamos falar sobre um dos mais importantes, o princípio da presunção de inocência. Já ouviu falar dele? O que você acha que esse princípio significa na prática? Então, ao invés de ele já te responder tudo, ele vai ser um professor que vai avançar etapas por etapas no aprendizado para você progredir naquele aprendizado. Isso é interessante. E o GPT também tem essa função, tá? O que mais? Modo aprendizado, né? Modo estudo. Canva, se você ativar aqui, vou iniciar um novo chat. Se você ativar Canvas e falar, escreva sobre um único princípio, para ele não ficar muito longo, né? Do processo penal. Escolha. Aí ele vai escolher o que ele quer. Ele vai gerar aqui um formato de trabalho, que é o lousa do GPT,
Ó, vê que ele abriu outra tela ali, tá vendo? Aqui ele vai escrever tudo que tem para escrever, e aí isso se torna um texto colaborativo. Eu posso pegar esse parágrafo aqui e apagar, posso escrever qualquer outra coisa que seja aqui, entendeu? Então, ao invés de ele me trazer uma resposta fechada, que a gente tem que jogar lá para o Word para editar, a gente edita tudo aqui, e daqui a gente vai já com a versão final, só para formatar no Word ou em outro editor de texto. Isso é muito interessante para um trabalho colaborativo e já tem na versão gratuita. Isso aqui já tem na versão gratuita, o que é bem legal. Lá no GPT também tem na versão gratuita isso aqui. Só que é claro, quando você assina a versão paga, você tem além de mais capacidade de processamento, você também tem muito mais limite de uso de certas ferramentas que são limitadas por quantidade de uso. Gemini não te diz nada se vai ou não vai usar seus dados para treinamento, ele não te dá controle de desativar os dados para treinamento, nada disso. Então, não é uma IA tão transparente em fins de proteção de dados pessoais. Assim como o Claude tem os artefatos, o GPT tem os GPTs, o Gemini tem os GEMs, aqui ó, explorar GEMs, que são os Geminis treinados, refinados pelos usuários da inteligência do Gemini, e você pode treinar o seu também. Ó. Você pode chegar aqui e treinar. E o legal é que na versão gratuita do Gemini você pode treinar um Gem. No GPT você não pode treinar um GPT na versão gratuita, você tem que ser usuário pago, certo? Continuando. Ele é bom em geração de imagem fixa, tá aqui, ele cria imagens, demora um pouquinho, então não vou colocar para o vídeo não ficar muito longo, mas o GPT é melhor do que ele nisso. Mas ele cria imagem se você precisar. Vídeo na versão gratuita ele não cria, ele vai criar vídeo na versão paga para você, e é o melhor nesse sentido. E para finalizar o Gemini, ele tem um modelo de pensamento, ó, GPT-5, ele só responde, quando a gente pediu para ele escrever sobre um princípio de processo penal, ele já chegou escrevendo aqui para a gente. Agora eu vou copiar esse prompt aqui e usar ele com a função de pensamento do Gemini. Eu acho que já exauriu essa função de pensamento, mas deixa eu ir na minha conta paga do Gemini aqui, que eu tenho mais limite de uso. Aqui ele vai pensar antes de escrever. Olha aqui ele pensando, aguarde um momento, mostrar pensamento. E aqui ele está pensando antes de escrever para você. Isso aumenta a precisão significativamente, a qualidade de texto, a profundidade de informações que ele traz. Então, na versão gratuita tem também, só é limitado em quantidade de usos. Por isso que eu já alcancei aqui, ó, na minha conta gratuita, eu não posso mais usar com os testes que eu vim fazendo. Mas está aqui, ele escreve sobre o princípio que eu pedi. E aí aqui, ó, eu posso pedir para ele escrever um documento a partir disso. Ele sempre tem essas coisas bem interessantes. Daqui ele pode produzir outras coisas. Foi o que eu falei que na versão o Gemini ele te entrega formatos de resposta muito mais profundos, muito mais volumosos, né? Então, com isso a gente encerra a parte de ferramentas do Gemini. E o ChatGPT, que eu vou vir aqui para minha conta gratuita, do ChatGPT. Ele tem tudo isso que os outros têm. Isso que é interessante, o GPT tem todas essas funções, olha aqui, ó. Estudar e aprender, que é aquilo que ele se torna um professor. Criar imagem, ele é o melhor para criar imagem. Pensar por mais tempo, que aí vai ativar a função de pensamento dele, que é aquilo que a gente acabou de ver no Gemini, pensar antes de escrever. Investigar, ó, nessa conta gratuita, eu posso usar 4 funções de investigar, 4 investigações até o dia 17 de setembro. Aí de lá renova o meu limite. Isso só na versão gratuita, na versão paga o limite é maior. Busca na web, lousa, que é para fazer aquele texto colaborativo. Então, o GPT tem todas as ferramentas que todos os outros têm na versão gratuita. Isso é muito legal, né? Indo além, na versão paga, a gente tem projetos. Aqui, meu GPT pago. Aqui são GPTs treinados, que eu treinei para finalidades específicas. E aqui a gente cria páginas, ó, pastas para usos específicos do GPT e você vai guardando seus chats, todos os chats que são sobre aquele projeto, ele vai ficar tudo arquivado lá dentro para você unificar, reunir todos os chats e poder colocar documentos para compartilhar com o chat lá dentro. Ele tem o modo agente, deixa eu iniciar um novo chat, e aí nem Claude e nem Gemini, nas versões pagas eles não têm, nem na versão paga. Aqui o modo agente.
Modo agente, ele vasculha a internet, ele executa coisas para você na internet. Ele não só pesquisa e te retorna informação. Ele vai lá na internet e faz coisas para você. Ele preenche formulários, ele cria arquivos. Então ele não é só algo que consulta e te responde. Ele executa coisas na internet para você. Como se fosse, o pessoal diz que é muito como se fosse um funcionário para você trabalhando. Um dia ele vai chegar nesse nível, ainda não é tão funcionário, mas que ele faz coisas, ele faz. GPT também tem os conectores. Aqui, conectores. Conectar ao OneDrive, conectar ao SharePoint e outros conectores que eu já ativei. O Google Drive já está ativado. Então ele também se conecta a outras coisas para você. E a gente já viu que ele tem modo estudo, né? A lousa para texto colaborativo. As instruções personalizadas também tem. O legal é que ele tem modo de voz já na versão gratuita, ó. Você pode conversar com ele, tá aqui modo de voz. Aqui é para você falar e ele transcrever. Aqui você conversa com ele, você fala, ele te responde, fala, te responde, isso por voz. Dos três, só ele tem isso na versão gratuita, pelo menos na função do navegador. No aplicativo, outros têm também, de celular, né? Ele pode gerar imagens, como a gente viu, fazer investigações, ele é o melhor para fazer investigação, que é a função aqui, ó, investigar. Ele é o mais profundo e mais técnico que tem no investigar, eu gosto bastante. E tem a função de pensar por mais tempo, que ele ativa o modo de pensamento antes de escrever. Então são essas ferramentas de todos aí. De todos eles, o GPT é o que mais tem ferramenta já na versão gratuita, tá? Aí você pode experimentar, fica experimentando. Vai num, experimenta, vai em outro, experimenta e por aí vai, tá? Indo agora para a parte final do nosso vídeo, que a gente já está em 20 minutos aí, né? É o uso. Eu fiz 3 testes, um teste em cada um, aquele que eu falei, anexei relato de um cliente real com os dados anonimizados e coloquei o seguinte comando. Aqui é a resposta dele. Faça uma análise jurídica desses fatos para embasar a construção de uma petição inicial. Pense detalhadamente antes de fazer a demanda. Eu coloquei esse pense detalhadamente para que cada IA, na sua versão gratuita, utilizasse o seu melhor poder de processamento que está disponível na versão gratuita, tá? Então deixa eu voltar e achar aqui a conversa no Cloud, mesma coisa, que a gente vai começar por ele, né? E no Gemini também. Tá aqui. Cada um tem aí o seu trabalho ofertado. O que é que eles fizeram? Aqui é a resposta do Cloud. Ele abre aqui, ó, isso aqui é interessante. Ele escreve as coisinhas para você aqui, mas na lateral ele traz todo o texto de resposta. E ele fez assim, ó, análise jurídica, recusa injustificada de portabilidade de financiamento. Um breve resumo dos fatos, fundamentação jurídica, vindo desde a resolução do Conselho Monetário Nacional, Código de Defesa do Consumidor e princípios constitucionais, e eu vou fazer comentários depois, tá, sobre isso. Caracterização do dano material, danos futuros, pontos de atenção para a petição. Isso eu achei bem legal, ele trouxe sugestões aqui de elementos probatórios necessários, questões processuais, competência, valor da causa e rito. Estratégia processual, isso aqui o Cláudio foi, o mais diferentão foi isso aqui dele, tá? Pedidos principais, pedidos alternativos. Não que os outros não trouxessem, mas ele trouxe formatado como estratégia do processo para você. Precedentes relevantes, ele foi fraquinho nisso aqui, e isso é importante, né? Fundamentos para danos morais e a conclusão. O que é que eu posso falar sobre a resposta do Cláudio? Do Cláudio aqui pra gente. A gente usou na versão gratuita, ele usa o modelo, caso você tenha interesse em saber, Sonnet 4. É o padrão dele, o que estava disponível na versão gratuita. Ele trouxe dispositivos legais que não são diretamente relacionados ao caso. Até dá para você conectar ao caso, mas é muito distante a conexão, sabe? Aqui o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, nulidade de cláusulas. O caso não tratava de nulidade de cláusulas, era de prática abusiva. Mas que dá para conectar alguma coisa? Dá, mas não soma, sabe? E às vezes pode até atrapalhar você trazer um dispositivo legal não diretamente relacionado ao fato. Então achei isso um ponto fraco dele. Ele não colocou aqui a previsão legal na fundamentação jurídica do Código Civil de dano. Como é que você vai falar sobre dano e não vai falar sobre Código Civil? É claro que tem o CDC, mas a gente também traz o Código Civil para somar, né? Então aqui foi um ponto fraco que ele deixou passar também.
Ele falou dos precedentes. Cadê os precedentes aqui, ó? Precedentes jurídicos. Superficialmente, não trouxe os dados dos precedentes, que é o que a gente mais precisa, ó. Jurisprudência consolidada, STJ. Vedação à retenção abusiva de contratos de financiamento. Tá, mas cadê essa jurisprudência? Qual é? Mesma coisa do TJSP do Rio de Janeiro. Isso é um ponto fraco. Dava para ele já trazer isso melhor, os outros trouxeram? Dava. Mas se não trouxe, também dá para você usar e fazer a sua pesquisa manual, e também dá para usar a IA para fazer isso aqui, se você se sentir confortável com isso. Dá para usar a IA para pesquisar jurisprudência. Ele não trouxe tutela de urgência, pedido de tutela de urgência. Isso aqui foi um ponto fraco. Ele abordou o dano futuro, né? Não só o dano já consolidado, mas o que iria vir a sofrer de dano durante o curso do processo. Isso eu achei interessante, ele considerar isso. Ele apontou provas necessárias. Cadê aqui jurisprudência, fundamentos, conclusão, elementos probatórios necessários. Ele trouxe isso interessante, bem legal ele trazer isso aqui também, né? Para te ressaltar os olhos. A estratégia processual. Eu tenho um prompt que é para pensar a estratégia processual junto com o usuário. Mas aqui não era um prompt para isso, mas ainda assim ele trouxe a estratégia processual. Foi uma proatividade bem-vinda, tá? Então isso demonstra que uma inteligência ali bacana, né? Que mais? Ele apontou a probabilidade de êxito da causa, alta probabilidade de êxito, os pontos fortes e riscos. Isso eu achei legal, ele apresentar o panorama dele sobre probabilidade de êxito. Os cálculos que ele trouxe ok, os outros também fizeram cálculos ok. Trouxe fundamentos das teses e a competência, o rito e o valor da causa. Considerando tudo isso, mesmo as coisas que eu disse que eu achei legal ele fazer, é o mínimo que eu esperava. Então não dá para dizer que ele é excepcional. Tá, só foi ok, entendeu? Ele só foi ok, nada demais. Porque essas coisinhas a mais que ele trouxe já dá para você executar isso com prompts específicos daquilo ali. Então não é algo tão absurdo não, dele fazer. Indo para o Gemini, ele não trouxe, isso aqui foi fundamental, ele citou a resolução do Conselho Monetário. Aqui é a resposta dele, tá? Vamos lá mostrar a resposta dele. Ele faz um panorama, resumo dos fatos, fundamentação jurídica. Ele trouxe a teoria dos lucros cessantes, que são os danos futuros, né? Dano moral em ré e ipsa, na versão dele. Inversão do ônus da prova. Estrutura da petição, isso foi legal ele falar. E só. Para mim ele foi mais fraquinho dos três, na verdade. Ele não trouxe, embora ele tenha citado a resolução do Conselho Monetário Nacional, ele não trouxe aqui, e do Bacen, ele não disse quais são. Ó, a portabilidade de operação de crédito é um direito do consumidor, assegurado por regulamentações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Tá, mas cadê essas resoluções e essas regulamentações? Ele não trouxe. Então, foi fraco nisso. Mas lembre-se também que foi um prompt muito genérico, viu? Ó, façam a análise jurídica desses fatos para embasar a construção de uma petição inicial. Pense detalhadamente. Não dê instruções detalhadas para ele. Mas, assim como as outras duas IAs trouxeram essas resoluções, ela deveria trazer também, não foi? Ele não trouxe dispositivos supérfluos, desnecessários, focou no que é necessário, isso é legal para otimizar seu tempo. As teses jurídicas que ele trouxe foram bem trabalhadas, ele abriu o capítulo aqui para cada um, botou aqui ó, o Código Civil, como ele fala do dano moral, tá vendo? Mas também falou pelo Código de Defesa do Consumidor. Em algum outro lugar aqui a gente acha o Código de Defesa do Consumidor. Então ele trouxe as teses jurídicas aqui, CDC. Ok, trabalhou bem, então isso aí foi legal. Melhor do que o Cláudio nesse sentido. Ele apresentou a estrutura da petição para um profissional jurídico, um promotor, um assessor mais avançado. Estrutura da petição não importa tanto, você já tem. Mas para alguém mais recente, é interessante para passar uma segurança na atuação jurídica, tá? Os cálculos também não tem muito o que falar, ele acertou assim como os outros. E ele não abordou um tópico específico para a estratégia processual, mas quando ele traz aqui a estrutura da petição, quando ele fala as teses jurídicas, então dá para extrair daí a estratégia processual, mas é sempre interessante ter um tópico próprio para isso, ok? Indo para o GPT, que foi o melhor. Ah, sim, o que é que eu achei do Gemini? Útil, só que fraco. O pior dos três. Eu não estou dizendo que o Gemini é pior que o Claude. Para mim, o Gemini é melhor que o Claude. Mas naquela dinâmica, ele não se saiu tão bem quanto o Claude.
e o Claude foi apenas regular para mim, tá. O GPT, foi na versão nova dele já, que está disponível para o grande público aberto, não dá para ver aqui, mas é a versão 5, e dá para eu não ativei a função de pensamento profundo que a gente tem aqui, pensar por mais tempo, mas quando eu coloquei aqui no prompt, ó, pense detalhadamente antes de fazer a demanda, automaticamente ele já ativou essa função. E olha aqui, ó, pensou por 4 minutos e 37 segundos e consultou 72 fontes na internet. É muito difícil superar o GPT com isso, sabe? E por isso que eu sempre falo que para mim ele é suficiente para a grande maioria das coisas. Os outros não pensaram antes de executar. Deixa eu ver se o Gemini pensou. Gemini pensou, porque eu usei a 2.5 Pro. E Gemini você escolhe o Flash e o Pro. Esse aqui também pensou, ó. Tá aqui o pensamento dele, tá? Mas não foi tanto tempo quanto o GPT e não consultou tantas fontes quanto o GPT. E aí ele trouxe o resultado dele, síntese fática, marco normativo aplicável, eu achei bem interessante ele colocar dessa forma, enquadramento jurídico, tutela de urgência, competência, rito, valor, provas e estratégia, legal, pedidos sugeridos. Muito interessante. E o que eu posso falar? Não é porque eu gosto muito do GPT que eu vou falar isso. Foi a constatação que eu fiz nessa dinâmica aqui. Não tenho nada do que reclamar. Enquanto eu tive do que reclamar do Claude e do Gemini e do GPT, não apontei nada negativo aqui. Então só vou falar das coisas boas, né? Ele foi rico no marco normativo, bem detalhado, súmula do STJ, artigo e inciso do CDC, do CPC, foi o único que trouxe a previsão legal do CPC, muito embora um dos outros tenha falado de tutela de urgência, esse falou e ainda disse, olha, está lá no 300 do CPC. Juros de mora e responsabilidade contratual, Código Civil, foi o único que tratou de juros de mora, né? Então ele foi muito rico no marco normativo, tratou a tutela de urgência com fundamentação, abordou juros de mora, só ele fez isso, trabalhou o enquadramento jurídico da demanda, aqui ó, que são as teses, né? Trabalhou muito bem as teses, fez um cálculo normal no mesmo nível dos outros, também trabalhou competência e rito valor como os outros, trouxe provas e estratégias, inserindo na estratégia de prova, foi o único que fez isso, uma possibilidade de ofício ao Banco Central. Nenhum dos outros sugeriu esse ofício. O GPT sugeriu esse ofício. E fez os pedidos sugeridos. Então, assim, para finalizar essa parte aqui, é o melhor. Foi o melhor nessa dinâmica, mais rico, mais completo. A única coisa que ele não fez que outra das IAs fez, me corrigindo, já que eu fiz essa observação aqui, é uma besteirinha, mas que eu acho interessante, eu acho legal. O Cláudio trouxe a probabilidade de êxito da demanda. O GPT não. Isso é supérfluo, mas é um supérfluo bem-vindo. Como extra, eu me dei a liberdade de pegar a mesma dinâmica e fazer com um prompt estruturado. E agora eu estou vindo para as minhas contas pagas, ou seja, eu peguei a mesma demanda, fiz com um prompt estruturado e na versão paga, tanto do Gemini quanto do GPT, botando todo o poder que eles têm. Vamos começar pelo Cloud. Eu ia também usar o prompt estruturado no Cloud, embora ele seja só na versão gratuita o meu, mas ele falhou, não conseguiu fazer. Eu suspeito que ele tenha achado que não pode fazer aquilo ali. E isso é um relato que eu não mencionei dos usuários da internet. Parece que o Cloud chega muito à conclusão de que ele não pode fazer aquela demanda, que é proibido, que é antiético, quando às vezes não é. Algumas IAs fazem isso, tá? Então ele não conseguiu fazer utilizando o prompt estruturado, ele bloqueou. Aí ele dá uma desculpa de que a rede não tá legal. Tentei em vários horários, vários testes, não deu. Então eu vou até fechar a aba do Cloud aqui. Aí a gente fica com o Gemini. Mesmos fatos, só que com prompt estruturado dessa vez. Olha o prompt aí, ó. Bem estruturado, bem detalhado. Não vou entrar nos detalhes porque eles fizeram o mesmo nível a mesma estrutura, contemplou as mesmas informações, só que de maneira muito mais profunda e apresentou, como você vê no prompt estruturado, formato de resposta, de acordo com o que eu pedi que fosse formatado. Então só ficou mais a minha cara de trabalho e com muito mais detalhes, tá? Então a gente só vai passar por cima aqui. Resumo do relato em prosa. Aí aqui ele se embasou todos no PDF, óbvio, o relato está no PDF.
tópico em lista dos fatos, então ele fez um resumo do relato em prosa e dos fatos ele fez listinha, ó. Por que que eu pedi em lista? Porque eu pedi que no dispositivos ele encontrasse dispositivos legais para cada um desses fatos, e aqui ele faz fato 1, existência de contrato, financiamento e etc. Aí vai trazendo a fundamentação jurídica. Fato 2, resolução do Conselho Monetário Nacional, CDC, traz a fundamentação jurídica para o fato 2. Fundamentação jurídica para o fato 3, aqui, ó, Conselho Monetário Nacional, Código Civil, jurisprudência do TJ de São Paulo, e aqui ele traz relator, apelação civil, número, tudo, tá? Que a gente precisa. Fato 4, mesma lógica, fundamentação jurídica com jurisprudência que ele encontrou. Aqui tem que fazer, estou olhando aqui que não tem dados da jurisprudência, mas ele tentou trazer algo. Então ele trouxe um trabalho mais robusto, mais bem formatado. O que é que o GPT fez também sobre a mesma demanda, com o mesmíssimo prompt estruturado? Um trabalho muito mais profundo, ó. Você vê até que é maior em relação ao Gemini, muito maior. Ou seja, tem muito mais detalhes. A formatação é a mesma, resumo em prosa, tópicos em lista, fato, 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 e os dispositivos legais para cada fato. Só que com muito mais profundidade. E acrescentou ao final enquadramento jurídico e conclusão técnica. Observação final sobre a verificação das fontes jurisprudenciais. A fundamentação foi checada em fontes oficiais, STJ, informativo, etc., e complementada por repositórios de jurisprudência e Jus Brasil, apenas para localizar emendas que tratam especificamente de recurso de portabilidade. E aí ele trouxe o trabalho dele. Então, para fechar, o que a gente pode dizer? Tanto na versão paga como na versão gratuita, o GPT foi melhor nesse teste aqui. Todos dá para você usar, mas se você tem o GPT sendo melhor até na versão gratuita, minha sugestão é que use o GPT. Mas se você já usa os outros dois, dá para continuar usando com nível de interação maior e com nível de verificação maior também, tá bom? Então é isso, esse é o teste que eu acho que é interessante os juristas fazerem, conhecerem com caso real, no mesmo caso, rodando em 3 sistemas de inteligência artificial. Qualquer coisa, estamos à disposição e vocês podem entrar em contato. Até mais.